Olá, amigos de doutrina espírita, companheiros de trabalho do Centro Espírita Augusto Silva. Mais uma vez aqui estamos, reunidos através da internet, do canal do YouTube, para trazer um assunto, para a gente poder conversar, bater um papo, entender um pouquinho mais sobre esse assunto, usando aí os conhecimentos espiritistas. O assunto que foi nos colocado para o dia de hoje, ele está no capítulo 117 do livro Pão Nosso. Todo mundo sabe, Psicografia de Chico, o Espírito Emmanuel. O capítulo é denominado Em Família. Então, Emmanuel pega um trecho de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, e que fala o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, nesse trecho, Paulo, ele traz dois pontos. Primeiro, a exercer piedade com a própria família e depois recompensar seus pais. Nós sabemos que honrar o pai e a mãe é uma das leis divinas, dentro dos 10 mandamentos. E aí ele começa aqui, na primeira explicação, Emmanuel, falando o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então Emmanuel ele traz uma fala bem interessante, Porque nós sabemos que o progresso de todos nós é caminhar para a perfeição. Claro, perfeição compatível à criatura, nunca a perfeição do Pai. E nesse contexto, essa caminhada vai dizer que, como Jesus muito bem exemplificou na sua estadia aqui conosco no nosso planeta há mais de 2000 anos, que um espírito de luz, um espírito crístico, ele é capaz de amar a todos. Ele não tem distinção, ele não fica preso a um núcleo ou outro. Um espírito de alta hierarquia, ele é capaz de sentir o mesmo amor pelas criaturas, de uma maneira geral. Então, amar 100 ou 100.000 criaturas é já um contexto de um espírito bem mais evoluído. Mas, para que o progresso aconteça, nós precisamos do primeiro passo, segundo, terceiro. E aí é onde Emmanuel coloca a fala aqui, nessa situação. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? E aí a gente traz essas 5, 10 criaturas para dentro da família, dentro de um lar. Então a gente entende que nesse processo de aprendizado, para eu chegar amanhã à capacidade da evolução de amar as criaturas na sua totalidade ou na sua grande abrangência, eu tenho que começar a aprender realmente a amar primeiro 1, 2, 3, 4, 5. E onde é que nós estamos inseridos com criaturas que fica mais fácil esse processo? Dentro da família. Então hoje nós entendemos, através aí da fala de Emmanuel, que a família é uma grande oficina para que nós comecemos a desenvolver um amor, mas não um amor que a gente é capaz de sentir hoje, mas um amor pleno, um amor mais avançado, um amor onde nós somos mais benevolentes, onde nós somos mais caridosos, onde nós muitas vezes olhamos mais para o próximo do que para nós mesmos, e várias outras virtudes e qualidades que carregam esses grandes espíritos que já passaram por onde nós estamos passando e são capazes de amar a família, mas não uma família no núcleo familiar, mas uma família
numa expressão maior, né? Como Jesus, que é o governador planetário do nosso orbe, nos ama a todos, indiferente do que eu faça, de quem eu sou, do que eu tenho ou não tenho. E aí, para tratar um pouquinho dessa fala de Emmanuel, né, e a sugestão do livro Em Família, eu vou trabalhar com duas obras. Uma obra é essa aqui, que fala, né, Família, Laboratório das Almas. Ele não é uma obra mediúnica, tá? O autor dessa obra é o Joamar Zanolini Nazaré. Ele é um advogado, professor universitário, né, casado com a sua família, e ele é espírita, nasceu em 65, e ele é espírita desde os 18 anos. Então, é um dos grandes trabalhadores dentro da seara do espiritismo. E a outra obra será o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, né, Honrai vosso Pai e a vossa mãe. Então, para que a gente entenda o núcleo familiar e que é nele a oportunidade do aprendizado, de desenvolver esse amor mais maduro, que a gente vai descorrer hoje. Então, dentre os capítulos trazidos aqui por Joamar, ele tem dois que me chamaram a atenção, que é a formação da família antes da reencarnação, tá? Ele traz aqui no capítulo 1, e também ele traz no capítulo... Perdi aqui, mas eu vou achar. Estava aqui na frente também. É o capítulo 8, os adversários no ambiente doméstico. Por que nós iremos abordar dessa forma? Adversário, né, e formação da família antes da reencarnação. Nós, apesar de ser espíritas, de termos os conhecimentos, né, que a doutrina espírita nos traz, a imortalidade da alma como um contexto muito objetivo, não aquela imortalidade onde a gente vai para o além e ali a gente não sabe o que acontece, né? A gente sabe que a vida continua. Né? Nós somos as mesmas pessoas, com as mesmas mazelas e com as mesmas virtudes. Nós sabemos das pluralidades das existências. Então, muitas vezes nós pecamos, vamos dizer assim, esquecendo de trazer esses conhecimentos para todas as questões pertinentes às nossas vidas. E não é diferente em relação à família. Então, quando a gente olha a nossa família, geralmente, né, um pai, uma mãe, hoje com um novo contexto, né, não necessariamente um pai ou uma mãe, mas todos aqueles que se uniram em corações, né, para poder formar um lar e desse lar crescer, progredir, constituindo aí com os outros, né, que podem ser filhos, avós, sogra, sogro, não importa a composição do lar, o importa sim o que esse lar está buscando fazer na vida das pessoas, que é o transformar, que é a reconciliação. Então, quando nós olhamos para o nosso lar, geralmente a gente tem a tendência, pela nossa materialidade, de olhar ali o encontro, né? Pessoas que se encontraram ali através de um nascimento, através de uma união estável, o nascimento da prole, ou através de uma adoção, não importa, né? A formação dessa família. E muitas vezes nós estamos ali vivendo e convivendo com essa percepção do mundo material. E para que nós possamos entender realmente, né, toda essa complexidade, e aí vamos estender para o assunto das afinidades, simpatias e antipatias que muitas vezes nós temos dentro do lar, né, aqueles seres que nos testam mais paciência, ou que nós testamos a paciência do outro,
ou situações, dependendo do momento em que nós estamos vivendo, onde nós somos, ferimos mais do que amamos, né? Então, todo esse contexto, a gente tem que sair realmente do campo material e ir para o campo espiritual. Então, nessa obra aqui, nesse capítulo 1, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, o que eles nos trazem? Que realmente o ser, ao desencarnar, a voltar para a erraticidade, cobrando a sua consciência, todos nós, né? Nós entendemos qual foi o nosso último papel da última encarnação e aquelas pessoas que não só a família, mas aqui nós estamos tratando da família, participaram conosco nesta última estadia no planeta Terra. Perante essa situação, sabendo e reconhecendo quem é A e quem é B, quem que foi o meu parceiro ou parceira, por que daqueles filhos, por que daquelas afinidades e antipatias, nós entendemos aí dentro desse contexto que a última vida em família foi um segmento, né, de uniões que já aconteceram no passado. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai entender se nós falhamos, se nós acertamos ou se nós ficamos ali estagnados. E claro, né, por sermos ainda muito imperfeitos, no sentido de estarmos desenvolvendo as nossas potencialidades espirituais, morais, muitas vezes nós não tivemos êxito no propósito assumido na última encarnação. Por quê? Porque vestido do véu da carne vem o esquecimento. E formando o nosso ego na última existência, muitas vezes nós esquecemos completamente o do porquê de estarmos juntos em família. Então a gente faz novamente, né, essa análise e coloca para Deus, para os bons feitores, a nossa necessidade de novamente reencarnarmos. E essa necessidade ela vem atrelada a pessoas, né, a espíritos que nos são afins aos nossos corações, ou aqueles que nós temos débitos porque ferimos ou porque nos feriram, e nós pedimos para que dentro de um núcleo familiar essa interação aconteça novamente. E aí a espiritualidade tem um trabalho muito forte, difícil e que às vezes duram muitos anos, até séculos, para que essas situações ou essas pessoas, esses corações, possam estar alinhados dentro dessa magnitude que é o amor de Deus. A gente sabe que acontece, mas a gente não sabe como que acontece. Por isso que a gente muitas vezes chama de acaso, mas o acaso não existe. Sempre existe sim um trabalho da espiritualidade para que, no contexto que nós estamos falando, reúnam esses corações que precisam novamente estagiar no planeta com uma nova oportunidade. Então aí nós enxergamos as uniões, das uniões o casamento, a constituição de um lar e o recebimento de novos espíritos como filhos. E muitas vezes esse lar, saindo desse padrão, ele vai trazer agregados, né? Uma mãe que vem morar, ou um pai, né? Ou um sobrinho, porque vem estudar. E aí nós temos aí um núcleo familiar de 5, 10 pessoas, como colocou Emmanuel. Juntamente com isso, nós temos aquilo que Deus nos promove, que é o sentimento da irmandade, do parentesco. Né? Quando a gente está em família, por mais que nós tenhamos aquelas pessoas que nós não temos tanta afinidade, tanto amor, né, como com outros, mesmo assim nós temos um amor. Né? Aquela pessoa, aquele irmão que muitas vezes nos é problemático, que nos chateia, se ele estiver passando um apuro, uma dificuldade, nós seremos tocados no íntimo do nosso coração por uma misericórdia, por uma compaixão. E isso
é uma lei divina, né, que faz com que nós tenhamos pelos nossos familiares um amor, né, um plus que muitas vezes a gente não consegue explicar. Sabemos também que essa família ela não é constituída só pelos laços materiais, mas principalmente pelos laços espirituais, aqueles que fazem fazem parte da grande família espiritual. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente encontra pessoas que, apesar de não ser irmãos da carne, nós temos um amor gigantesco, uma afinidade gigantesca, que muitas vezes nós não temos pelos nossos próprios familiares consanguíneos. Isso quer dizer que essa pessoa, sim, faz parte da minha família espiritual, que nós já encontramos em outras existências, que nós já encontramos na erraticidade, e quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós novamente iremos encontrar. Então, é muito importante a gente entender esse trabalho que acontece no plano espiritual, para que, antes da formação familiar próxima, na próxima encarnação, já teve todo um processo, né, feito, trabalhado, alinhado, conectado, para que, então, essa formação, esse reencontro de corações afins e não se façam dentro de um núcleo familiar. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, claro, né, lembrando que nada na vida é um destino, é uma programação. E as programações, elas podem ser mudadas, né? Nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, tomar atitudes que, apesar desse trabalho, naquele momento, talvez a gente não consiga fazer ou receber ou encontrar aquela alma que seria do planejado. E aí a gente dá uns desvios, mas muitas vezes dentro desse desvio novas situações acontecem e a gente acaba cumprindo com as nossas obrigações encarnatórias, ou se lá na frente um enlace prematuro que não fazia parte da nossa programação, se romper, com certeza as energias, né, que a gente fala, as circunstâncias das coisas, vão nos colocar no caminho, na rota de novo. E aí vem a formação da nova família, com corações afins e muitas vezes corações que não são tão afins. E aí a gente entra aqui nesse capítulo 8, né, que são os adversários nos ambientes domésticos. Quem são os adversários, né? Por que eles estão conosco ou por que nós podemos ser adversários e estaremos com outros? Porque é justamente isso, né? É na família, é no ambiente familiar, usando todos os recursos que Deus nos coloca, inclusive do sentimento, inclusive a autoridade paternal e a obediência filial, é que Deus nos dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos e também progredirmos mais ainda com aqueles que já nos são afins. Então, quando a gente olha para uma família com uma visão muito restrita, extremamente ou unicamente material, a gente vai cometer equívocos. E pode acontecer de muitas vezes a gente não aproveitar aquela oportunidade da reconciliação e do aprimoramento com os nossos entes queridos. Por quê? Porque ficamos mergulhados na vaidade, no orgulho, no eu, aí nós chamamos isso de egoísmo, né, que é o ego doente, e vivemos muitas vezes batalhas dentro do nosso âmbito familiar. Aquilo que era para melhorar acaba muitas vezes piorando. Por quê? Porque nos falta as ferramentas ensinadas pelo Cristo unido, que é o amor, o perdão, a benevolência, né, e várias outras virtudes, juntamente com o conhecimento espírita. Então, quando nós assustamos, vários anos passaram e o nosso núcleo familiar foi desmantelado através de separações, e muitas vezes essas separações ainda estão
alimentada com ressentimentos, mágoas e tudo mais, né? Então a gente vê hoje um grande número de famílias sendo rompidas, terminadas, onde marido e mulher, ou o casal, seja ele qual for, ao invés de um amor, ao invés de uma gratidão, de uma madureza, né, uma maturidade, estão ali separados e um com ressentimentos e mágoas do outro. Muitas vezes pais e filhos, mães e filhas e vice-versa também, sem se falarem, né? Por quê? Porque não souberam usar o âmbito familiar para desenvolver as arestas, para desenvolver os sentimentos positivos e cortar as arestas que eram necessárias, porque estávamos envolvidos nos sentimentos terrenos, né? No eu, como eu disse, né? No querer só para mim, e não entendendo que todos nós somos espíritos em processo de evolução. Criamos expectativas achando que o outro vai nos trazer a felicidade ou que vai fazer tal coisa por mim ou por nós, exigindo mais do outro, exigindo que a pessoa atenda às minhas necessidades e esquecendo que não é assim que funciona, né? Funciona de uma maneira completamente diferente. Que nós, como os espíritos em evolução, muito mais tendenciosos ao erro do que o acerto, porque nós estamos aprendendo, nós deveríamos entender que o outro, ou nós mesmos, por nossas imperfeições, muitas vezes não vamos corresponder às necessidades. Que nós, muitas vezes, como o outro, estaremos embarcados, né, de intolerância, de falta de paciência. Que aquela pessoa que nos é antipática dentro de casa, ou um filho mais difícil, problemático, né? Ele também, como nós, são espíritos, né? Somos espíritos em evolução e que trazemos essas mazelas, e não só essas mazelas, mas muitas vezes ressentimentos, rancores de vida passadas. E aí, quando a gente entra para o núcleo familiar, o que os espíritos, fazendo aqui abrindo um parênteses, né? O que ele fala aqui no trecho do Evangelho? Ele fala o seguinte, né? Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiramente monstruosidades. O que ele está falando aqui para a gente? Que muitas vezes, né, só quando a gente retorna para o plano espiritual, após essa jornada, é que nós vamos ter aquele entendimento do filho problemático. Por que eu tinha tanta disputa com a minha esposa? Por que a gente competia tanto? Ou por que eu tinha tanto afinidade com aquela filhinha do meu coração? E aí, no plano espiritual, a gente percebe, né, o porquê, e às vezes vai ser tarde, só numa próxima etapa. Então, se a gente tem esse conhecimento e a gente sabe por que nós estamos aqui, nada mais justo da gente usar todas essas ferramentas para entender o nosso lar. E se hoje o nosso lar está desmantelado, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para entender que, ao invés de ficar brigando, exigindo tolerância do meu parceiro, dos meus filhos, e aí eu vou falar como, né, um pai de família, eu deveria estar preocupado em atender as expectativas dentro de uma fraternidade cristã. Ter mais paciência e tolerância, entender que eles estão aqui para serem amados, para serem respeitados e não para serem exigidos. Entender que a minha parceira merece toda a minha atenção, todo o meu carinho, tratá-la como ela realmente deve e precisa ser tratado. Os meus filhos da mesma forma, entender que eles são, antes de serem meus filhos, e na verdade eles estão meus filhos, porque eles são filhos de Deus, eles estão aqui por uma reconciliação,
para que eu possa, no papel de pai, conduzi-los no caminho do bem, da moralidade, saber que eles são espíritos como eu e ainda muitas vezes rebeldes, que não vão compreender, entender talvez aquilo que eu já compreenda. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho, né, diferente daquele trabalho da exigência, usando esse conhecimento da família espiritual e por que nós estamos juntos, que não foi por acaso, né, a gente começa a fazer esse processamento de amar mais do que ficar criando intrigas, né, querelas, coisas que é comum no dia a dia. E aí, no Evangelho também, ele nos fala o seguinte: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. E nesse caso, seria a nossa família, né? Como educador, como pai ou como componente. Só permite as que podem ser cumpridas. Então, se nós estamos no núcleo familiar com esses espíritos, é porque Deus permitiu que assim fosse. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Então, amigos, irmãos e trabalhadores, né, da seara espírita e frequentadores de um centro espírita que buscam no Evangelho de Jesus e no conhecimento espírita, né, as ferramentas para nos ajudarem, aqui ficou muito claro. Então, no núcleo familiar, sendo ele qual seja, sendo difícil ou não, complexo ou não, o nosso trabalho é realmente a gente se ter uma postura do verdadeiro cristão, que é aquele que exige menos. Quando a gente escuta aquela oração de São Francisco de Assis, né? É muito isso, a gente deixar de exigir e deixar de pedir consolo e consolar, né? Então, assim, é justamente isso. Acho que essa postura é uma postura legal. Por quê? Porque vai trazer para a gente justamente a possibilidade de nós nos realinharmos com esses corações através do amor, através do desenvolvimento de potencialidades como a indulgência, a abnegação, a piedade, né? Lembrando que isso é muito diferente da passividade, que é você ver as coisas acontecendo, né, e não tomar nenhuma atitude. Eu, como pai, eu não posso confundir o amor filial com permissão de tudo que os meus filhos queiram fazer. Não, né? Sim, um limite. Eu estou falando de não brigar, discutir por coisas banais e não entendê-los como espíritos imortais também em fase de aprendizado. Isso eu vou estender da mesma forma ao parceiro ou à parceira, né? Entender que muitas vezes, talvez, não veja e não enxerga como a gente enxerga. E ao invés de ficar ali disputando, né, criticando, olhando as mazelas, que a gente possa olhar para o nosso parceiro com mais compaixão, com mais fraternidade. Quando a gente lembrar de uma mazela, que a gente lembre 3 virtudes: como a pessoa é trabalhadora, como a pessoa é honesta, como é uma excelente dona de casa, como trata, né? E é isso, a gente vai desenvolvendo situações, hábitos necessários para que, voltando lá, né, na fala de Emmanuel, para que nós possamos aprender a amar verdadeiramente no significado da palavra, dentro daquilo que a gente já consegue alcançar, os nossos entes queridos, sendo eles problemáticos ou não, sendo eles afins ou não. Porque quando a gente estiver vivendo, convivendo no lar, onde eu possa dizer assim, eu vivo em plenitude, eu vivo em paz, eu vivo de maneira equilibrada com os meus entes queridos, a gente vai perceber que nós já estamos fazendo aquele trabalho e os próximos passos, né, ou as próximas encarnações, talvez sejam encarnações onde eu vou conseguir estender esse amor, esse aprendizado
mais do que o núcleo familiar. E aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Onde pessoas que já desenvolveram isso, né, encarnaram e foram capazes de não mais se doar apenas a um núcleo familiar pequeno, mas a um núcleo social maior, envolvendo ali como uma família espiritual. Podemos citar, por exemplo, o próprio Divaldo, né, onde no trabalho dele teve inúmeros, né, filhos sob a sua tutela, num grande trabalho que ele desenvolveu. A própria Madre Teresa de Calcutá, né, que estava ali nos países africanos, né, se doando a sua energia em prol de uma família maior. E nós temos inúmeros outros exemplos, né, e aqueles também que estão no anonimato e que já conseguem, no anonimato, que já conseguiram desenvolver este amor. Então, como eu disse, né, hoje a nossa fala, o nosso trabalho aqui era trazer, né, um pouquinho desse entendimento que Emmanuel fala que realmente a gente precisa desenvolver para amanhã amar em maior quantidade. E aí ele finaliza essa passagem no Pão Nosso falando o seguinte: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos citou a título precário. E ainda ele faz uma observação, né? Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então é isso, amigos, né? Amigos de trabalho, de doutrina. O recado, a mensagem, né, que nos foi trazida é: o âmbito familiar, sim, é uma grande laboratório das almas, como intitulado o livro, né, que eu trouxe aqui de Joamar. E que, sendo um laboratório, vamos aproveitar essa oportunidade. É difícil, claro, porque nós somos ainda muito imaturos, né, espíritos rebeldes, infantis, mas que nós nos esforçamos no contexto de trabalhar as virtudes a mazelas, que criando esse processo, esse hábito, né, rapidamente nós conseguiremos transformar isso em grandes êxitos. E quem sabe, se for da vontade de Deus, nas próximas vidas, nós possamos aumentar o raio de ação dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que Ele sempre nos guie, que os amigos espirituais possam estar conosco, em especial os nossos anjos guardiões, nos intuindo como lidar, como proceder, em especial nos nossos núcleos familiares. Muita paz a todos.